desse trecho aqui. Tá? Então ela tem uma deformidade. E nós precisamos copiar isso fielmente na peça em metal que vai ser produzida. Como nós podemos fazer isso para ela ficar perfeita? Nos anos 90, um alemão ensinou pra gente um negócio que foi... Eu não tinha visto, às vezes é o tipo de coisa que a gente tem todo dia na mão, mas não faz ideia de que podia ser usado dessa maneira, né? E hoje muita gente boa, muita gente importante aí do ramo, Ray Schilling, Ron Covell e outros ensinam essa técnica, tá? Mas a gente aprendeu lá nos anos 90 com um alemão e ele mencionou usar uma fita de sacrifício embaixo, uma junto da outra. Tá? Uma base com a fita crepe, por quê? Porque a fita crepe solta, entendeu? E agora, com uma fita mais resistente, pode ser uma fita, essa silver tape que eu estou usando aqui, mas é aconselhável, se você tiver, eu tô sem, mas se você tiver uma fita de fibra, porque ela é semi-transparente, aí você consegue ver o fundo, né? Então a gente passa ela não pode criar rugas, não é adequado criar rugas aqui. Um detalhe é você sobrepor, porque tem que sobrepor uma sobre a outra, mas o mínimo possível, tá? O mínimo possível você sobrepor.
Então agora, como para esse aqui já está de bom tamanho, só para esse exemplo que nós vamos dar, porque a ideia é ela criar memória das curvaturas. Com essa memória, nós vamos poder trabalhar a próxima chapa, a chapa nova, né? Dando para ela a conformidade que já tem nessa. Esse aqui tá... Então agora a gente passa para ela algumas informações importantes, por exemplo, onde são os eixos, né? Por isso que eles, quando eu peguei aula com essa turma, eles mencionaram, falaram, procura usar uma fita transparente, porque você enxerga o que tem embaixo. Principalmente nesse caso, que a gente fez o traçado dos eixos na parte de baixo, né? Mas tá aqui, dá pra ver eles aqui. Então a gente faz. É importante procurar passar as informações. Então, trabalhando a peça, a gente vê que a partir daqui ele tem uma área côncava. Ó, aqui. Então, essa área é menor. Essa aqui é maior. Maior. Certo? Então agora nós vamos tirar ele. Agora é a hora do cuidado. Veja. Vem com cuidado, porque na verdade a cola da fita crepe ela vai ter que sumir. Então não faz mal você engordurar ela com a mão, tá? Não precisa fazer força, porque senão você deforma ela. Deixa ela vir por conta, tá? Se começou a criar uma resistência para puxar, para. Vamos com calma. O que ela está subindo, ela está vindo por ela, está vindo por conta. Eu não estou fazendo força nenhuma.
Já o trecho que a própria fita silver tape que eu tenho aqui gruda, essa daqui é terrível. Essa aqui não dá trela. Ó. Tá aqui. Agora, esse adesivo da silver tape tem que sumir. A gente tem que tirar ele. Não pode ter ele não. Então, agora a gente precisa passar um pó, um talco, uma maisena, pode ser também, entendeu? Um pozinho fino. Ó, já começa a tirar o adesivo. Tem que sair esse adesivo. Você pode até dizer, mas então por que você não passa uma fita por trás? Não podemos. Se você colocar uma fita por trás aqui, fazendo contra cola, você vai perder essa memória dela aqui. Ela vai virar uma outra coisa, menos o que você tirou daqui, né? Muito bem. Aqui agora, vamos tirar um excesso. Muito bem. Então tá aqui, ó. Quando a gente coloca na peça original, olha, ele se move, tá? Tá aqui. Qual a finalidade dela? Se você colocar, vamos pôr numa peça diferente, aqui mais pro meio do capô, ó. Só para ilustrar. Quando você põe aqui, ó, tá vendo? A memória dela já mostra, fala, olha, para chegar aqui tem que subir aqui. Perfeito? Então, você tem ele aqui como ajuda. Olha, aqui também, ó, ele mostra que aqui tem que subir. Aqui tem que subir. Aqui pode se manter. Tá? Aqui, ó, tem que subir. Tá vendo, ó? Você vê nela, ó, ó. Quando você cutuca nela aqui, ó, você já vê
Porque ela tem a memória de como deve ser a peça original. E quando você põe ele na peça original, vamos voltar lá. Quando você põe ele na peça original, olha, ele tá perfeito. Tendo os eixos, olha, olha, tá perfeitinho. Tá certo? Isso aqui é importante, viu? Isso aqui é importante. A gente saber e quando der fazer. Agora é claro, vocês estão vendo que eu usei uma silver tape, usei pó, usei fita crepe. Isso tudo vai no orçamento, viu? Lamento, mas é a verdade. Agora aqui eu mostrei ele no seu lugar original, né? Aí você fala, tá bom, Donizete, mas eu não estava fazendo o paralama esquerdo? No que ela me ajuda no paralama esquerdo se ela moldou o paralama direito? Vamos lá no esquerdo. Muito bem. Olha só, paralama esquerdo. Tem que ser o mesmo do lado de lá. Então, se você tem ela a memória do lado esquerdo, que seria assim, olha aqui. Olha só ela, ó. Olha ele aqui. Tá certo? Você inverte ela, a memória volta, vem pro lado de cá. Tá? E você tem a peça para você trabalhar. Se você, igual nós fizemos do lado de lá, ó. Vamos usar como exemplo aqui o capô. Você tá com ele aqui, ó. A memória aqui. Aqui, aqui, tá? Vamos fazer, ó, de novo, ó. Olha lá, ó, ele aqui, ó. Tá certo? Então, você consegue tirar o paralama esquerdo pro direito, direito pro esquerdo. Casou direitinho. Tá? Então, esse é o gabarito que nós fazemos praticamente. Claro, agora tem uma coisa, né? Você vai fazer um paralama desse? Quanto custa ele no mercado? Quanto custa o seu trabalho? Tá? Então você precisa ver até onde compensa. Se você tiver, por exemplo, um Lincoln Zephyr 1937, como um que eu estou desenhando no computador, você não tem peça dele, você vai ter que fazer. Vamos considerar agora da seguinte maneira. Quanto custa um paralama desse? Pronto, que já existe aí, mesmo que seja usado? E quanto custa o seu trabalho? O trabalho de fazer ele, né? Então, por exemplo, você vai pegar um paralama de um Gol, de um Corsa, de um Palio, mas já existe ele para vender. E a produção em massa vai deixar o valor dele bem mais baixo do que você teria que cobrar. Porque você leva aí, no mínimo, um dia para um paralama desse. Quanto você ganha no dia? Fora isso, estou falando do teu valor de trabalho. Agora pense em mais o material. Tá? Então quanto ele vai ficar? Em quanto vai ficar um paralama como esse? Tá? Então a gente vai fazer esse tipo de trabalho em peças que praticamente não existe no mercado mais. Por exemplo, no caso do Lincoln Zephyr que eu citei, não existe a peça para ele. Tá? Por exemplo, no caso desse pequeno aqui que eu estou montando, só que esse aqui o processo é diferente, eu já vou mostrar para você. Tá? Mas não existe peça dele para vender. Ele é único. Então compensa ter todo esse trabalho, ter toda essa montagem, o custo, para poder ter ele feito em chapa, ou em fibra de carbono. Tá? Vamos falar sobre esse camarada aqui. Esse é um gabarito que é costumeiro chamar fora do Brasil de wooden book, né? Ou imagine, traduzindo para o português, seria um balde de madeira, né? Mas isso na nossa linguagem, na língua deles, quando você fala wooden book, ele já imagina isso aqui, tá? Então,
como que a gente chega nesse ponto que eu estou mostrando para vocês, tá? Olha, as peças deles são identificadas, eixo X. XCP é X, eixo X do capô, tá? Nós temos aqui o eixo Z, eu considero o eixo Z como um deck, como se fosse uma embarcação. E de fato, esse processo aqui, ele é utilizado para você poder fazer barquinho, fazer seus barcos. É claro, você não vai fazer um bote, por exemplo, não precisa de computador para isso, né? Mas a situação é essa, olha. Esse aqui ainda estou terminando de montar. Mas como que chegou nesse resultado aqui,